Irmãos, Deus falou comigo no cinema, vocês acreditam? Deixa eu contar pra vocês uma história completa. Eu, como homossexual, há muito tempo eu tinha na minha mente um chamado para me sair do pecado. Só que eu não sabia como fazer isso. Eu já perguntei várias pessoas, já fui em padre, já fui antes da minha conversão, né? Que antes eu era católica. Enfim, vocês vão ficar sabendo da minha história, eu vou contar direitinho, vamos chegar lá. Na minha época eu era católica, eu tinha ido em padre, já cheguei a conversar com várias pessoas sobre isso, mas eu não sabia como sair do pecado. Eu não sabia como. Mas isso estava na minha mente. Eu falei assim, gente, isso não tá certo. Mas eu continuei, enfim. Fiquei 7 anos no pecado. Fiquei 7 anos como mulher, como companheira. E tive várias tentativas, como eu disse, mas eu não consegui nenhuma. Porque tudo que as pessoas falavam pra mim não fazia sentido algum. E nesse meio tempo eu cheguei até a me afastar de Jesus. Eu não cheguei à missa, eu não cheguei a fazer mais nada, porque eu não conversava, não orava, não rezava, fazia nada. E eu vivia além de estar no relacionamento afetivo, eu vivia numa família destabilizada. Com irmão agressivo, mamãe depressiva e meus pais se separando. Tudo que eu conseguia fazer, pedir a Jesus para sair daquele meio, sabe? Para sair daquela casa. Isso eu tô falando antes de eu ter relacionamento afetivo. Pedi a Deus para sair daquele meio, porque eu não estava aguentando mais viver naquele meio. Tudo que eu queria sair daquela família. E nesse meio tempo, eu acabei entrando no relacionamento para ter fugido disso tudo. Eu conheci minha ex, fui morar com ela em outra cidade para fugir disso tudo. E eu acabei, na verdade, metendo mais os pés pelas mãos. Eu acabei fazendo mais coisa errada. Em vez de eu sair de um problema, eu entrei para outro problema. E fazendo com isso cada vez mais escolhas ruins. Cada dia eu fazia mais e mais escolhas ruins. Mas que pra mim, naquele momento que eu tava passando, pra mim aquela melhor solução que eu tinha no momento. Porque eu queria resolver tudo sozinha, né? Eu, na verdade, não tinha com quem conversar. Então, tudo que eu queria ali é resolver a situação, né? Do meu jeito, sozinha. E sozinha, tudo que a gente faz sozinha, a gente mete os pés pelas mãos. Eu não tinha uma família para me apoiar, tava longe de Jesus, eu só tomava atitudes ruins. E muitas poucas vezes eu ia à missa, antes de eu me convencer nesse tempo, eu era católica, eu ia à missa, mas o corpo estava lá, físico, mas a mente sempre estava em outro lugar. Eu nunca conseguia prestar atenção na pregação do padre, nunca conseguia. Eu ia para a missa e sempre voltava daquele mesmo jeito. Muitas vezes eu fui para a missa chorando. E não tinha uma pessoa para falar assim, eu posso te ajudar para alguma coisa? Não tinha ninguém. E do mesmo que eu ia, do jeito que eu ia pra missa, eu voltava. Porque não tinha um ser humano para falar assim, você precisa de ajuda? E foi assim, várias e várias vezes. Eu fui pra missa, chorando. Achando que ali eu ia encontrar alguma resposta, mas eu não encontrava nada. Entrava vazio, voltava vazio do mesmo jeito. E certo tempo depois, meu pai chegou a falecer, né? E falando e meteu os pés pelas mãos, meu pai chegou a falecer na época do Covid. Meu pai bateu a cabeça, teve politraumatismo. Ele tava com Covid, passou mal lá, teve politraumatismo craniano e faleceu 7 dias depois no hospital. E eu recebi uma herança, um bom dinheiro do meu pai na época. Eu e meus irmãos recebemos. E eu morava com ela em outra cidade, depois saí de lá, voltei a morar com minha mãe, e eu ia todo final de semana lá pra casa dela, pra outra cidade, e quando eu recebi essa herança, eu falei assim, vamos morar junto. Chamei minha ex-companheira pra gente morar junto, alugamos uma casa, comprei móveis, aluguei uma casa, presta atenção. Comprei móveis e pensei, não, vou mexer com negócio próprio e tudo mais. Fiz um estúdio pra mim, eu tinha estudado ainda Carvalho na época, eu falei assim, agora minha vida vai estar transformada, enfim. Gastei todo o dinheiro à toa. Eu comprei um bem pra mim e meti mais uma vez os pés pelas mãos. E quando eu chamei ela pra gente morar juntos, eu achei que realmente a gente poderia ser feliz ali. Eu poderia me dar uma nova chance para ser feliz. Sim, realmente vivemos momentos felizes. Não foi completamente feliz. Sempre havia alguma coisa faltando pra mim. Sempre havia alguma coisa faltando. Por mais que eu já não esteja naquele ambiente, caos que eu vivia, sempre tá faltando alguma coisa. Eu tô com uma colinha aqui, gente, eu tô com um roteirozinho pra me não esquecer. Depois de eu terminar com ela, enfim, a gente brigou, terminou.
E alguns anos depois, eu fui chamada para ir no cinema. Aí falou assim, uma amiga minha me chamou assim, ó, eu tenho um grupo de amigos das células que eles vão assistir o filme A Forja. Vão comigo? Falei, bora, vamos. Nem pensei 2 vezes. Paguei o valor do ingresso e fomos para lá. Jesus falou comigo lá. Tem um momento do filme A Forja, não sei se vocês conhecem o filme A Forja, eu conto a história de um adolescente que a mãe procura dar um direcionamento para ele, né? E ele tenta achar emprego, ter um foco na vida. Só que um homem de uma empresa começa a dar oportunidade para ele e começa a mostrar Jesus para ele. E desse mostrar Jesus, lá no filme se fala o que ele pode tirar da sua vida que afasta de Jesus. E ele começou a tirar, pagar contato, telefone, tirar videogame, ele era muito viciado em videogame, porque se jogasse no videogame não teria tempo para Jesus. Então, enfim, ele excluiu um punhado de coisa, pegou revista que tinha, jogou fora, fez um punhado de coisa. E nesse momento Jesus falou comigo, Cíntia, tira a homossexualidade de você. É isso que está te travando. E nesse momento eu chorei muito. Eu chorei. Porque falou assim, é isso que tem que fazer. Só que eu não sabia como fazer isso no momento, mas que eu chorei e foi tocado no meu coração. Falei, é isso que eu preciso fazer. Sair do cinema falando isso no meu peito, no meu coração, na minha mente. E ali, a partir dali, Jesus pegou na minha mão. Na verdade, Jesus sempre estava pegando comigo, só que eu não queria pegar a mão dele, ele queria pegar a minha mão e eu não queria que ele segurasse a minha mão. Porque Jesus é um lorde, é um cavalheiro. Para ele fazer as coisas, tem que ter sua permissão. O diabo não, o diabo, ele entra na sua mente e nem pede perdão, arromba a porta e vai. Só que Jesus não. Jesus é um cara educadíssimo, que ele só vai chegar para você com a sua permissão. Jesus queria me dar a mão, só que eu não queria permitir a presença dele. E a partir daquele dia eu deixei ele entrar na minha vida. Deixei ele segurar minha mão. E depois de alguns dias, deu um estalo assim na minha cabeça. Eu vou sair dos perfis do Instagram, de sapatão. Vou pagar os contatinhos que eu tenho. Vou excluir os canais que eu sigo, as séries lésbicas. Vou tirar isso tudo de mim. Vou pegar os brinquedinhos que eu tenho, vou jogar fora. E peguei isso tudo. Joguei fora. Por que eu fiz isso? Porque eu vou estar me afastando de coisas que vão me gerar desejo, né? Se vão me gerar desejo, eu vou estar mais junto com Deus. Eu não vou ficar pensando naquilo o tempo todo. E é isso que eu fiz. E a partir daquele momento, entrei em processo de santidade. E o processo de santidade, ele vai durar até a morte da gente. Você não fala assim, não, hoje eu sou santa. O único que é santo aqui é Jesus, é Deus. Pai e Filho, os 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são santos. A gente não é, a gente procura uma vida semelhante de Jesus. E a partir daquele momento eu procurei uma vida semelhante de Jesus. Bom, e eu ainda estou no processo de santidade. A partir daquele momento, o Espírito Santo veio em mim e falou, leia a Bíblia. Estou lendo a Bíblia, estou conhecendo a palavra. É daí realmente que a gente sabe o que Jesus quer da gente, né? Conhecendo a palavra. E hoje eu me converti, sou evangélica, sou cristã. Eu participo de células da Igreja Central do bairro Luxemburgo, de Belo Horizonte. E é onde que está fazendo todo o sentido da minha vida. Todo sentido. Porque as células são igreja. Nós somos igreja. Para você construir uma casa, você precisa de tijolos, não é? A casa é levantada por alicerce, são tijolos. E o que é uma igreja? Aqueles tijolinhos da igreja somos nós. Cada pessoa ali forma uma igreja. Nós somos os tijolos que formam uma igreja. Na época de Jesus, Jesus ia na casa das pessoas levar a palavra de Deus. E essa mesma forma é que a célula faz. Ela está mais próxima das pessoas. Cara, isso me fez toda a diferença para mim. Porque eu tinha pessoas próximas para mim que eu tinha como desabafar. Fez toda a diferença para mim. Porque a cada dúvida que eu tinha alguém perguntar. Eu tinha respostas. Eu tinha respostas de pessoas que têm um direcionamento do Espírito Santo. Não eram respostas qualquer. Pessoas abençoadas pelo Espírito Santo. E é claro que nesse processo, não virei santa, não. É claro que eu sou tentada todos os dias. E todos nós somos tentados todos os dias. O demônio nos tenta todos os dias. Ele não consegue fazer a gente agir, tal, mas ele consegue entrar na nossa mente e falar assim, vai lá, só um beijinho, não tem nada a ver não. Não, fica com mulher, Deus perdoa. Ele entra na nossa mente. Então nós temos que ter a palavra todos os dias para que o demônio não vença, para que nós não conseguimos ser tentados pelo diabo. Então todos os dias a gente passa por provações.
Isso aí não sumiu, não. Todos os dias somos provados. Todos os dias sou tentada. Mas estou no processo de santidade. E eu luto todos os dias contra o desejo. Porque, como diz o pastor Cláudio, hormônio não converte. Hormônio do demônio. Ele não converte, não. Então, o hormônio você tem que lutar com ele todo dia. E não é por causa que eu era lésbica que meu pecado é maior do que um homem ou mulher casada tem desejo pelo outro, não. Pecou a mesma coisa. E não é porque eu sou lésbica, eu era lésbica, que meu pecado era maior de um solteiro que faz sexo antes do casamento e uma solteira que faz sexo. É o mesmo pecado. E é o mesmo pecado que todos os dias as pessoas têm que lutar contra ele. Contra o desejo do sexo fora do casamento, antes do casamento. Aqui eu tô falando sobre sexualidade. É que muitas pessoas confundem, acham que as pessoas só ser homo, ser gay é o fim dos tempos. Mas fazer sexo antes do casamento pode. Desejar a mulher e o homem do próximo pode. Agora ser lésbico é o fim do mundo. Outra coisa também que você tem que lutar sempre, não é só você, o sexo, a masturbação também é sexo. É uma coisa que você tem que lutar todos os dias, que também é pecado. E recentemente eu tive uma experiência ótima, fiz meu primeiro devocional. Aquela conversa com Deus. A gente precisa todos os dias ter uma conversa com Deus, tirar um tempo particular pra gente conversar com Deus. E como conversa com Deus? Estou conversando com você. Ele é uma pessoa. Não é pessoa, carne e osso, mas enfim. É como se estivesse conversando com uma pessoa. É assim que a gente conversa com Deus todos os dias, coloca um louvor e ora e pede a Deus, clama. E recentemente fiz meu devocional. Eu contei tudo para tudo que eu tenho passado. É claro que Deus já sabe de tudo que eu tenho passado. Mas enfim, eu precisava ouvir da minha voz tudo que eu passei, tudo que eu tenho passado. Estou aí no processo, Deus vai me honrar. Eu tenho certeza que Deus vai me honrar. E a gente vive pela fé. Deus vai me honrar em tudo isso que eu estou pedindo para Ele. Eu tenho certeza que Deus vai me honrar em tudo que eu tenho pedido para Ele. E devemos continuar no caminho da fé.